Olá, como vai? Aqui é noite, então boa noite. Vamos para a nossa quarta aula, né? Rumo ao despertar, né? E depois aprender a viver o despertar. Hoje nós vamos entender como o nosso corpo reage diante da centelha divina, tá? É algo maravilhoso. Vou tentar usar uma analogia que dá para vocês entenderem a importância do nosso nível de consciência, né? Então, quando a gente compreende o nosso nível de consciência, a gente começa a mudar o comportamento sem programar, tá? Sem ter essa programação, eu vou fazer assim, assim, não. Você simplesmente não sente mais vontade de fazer determinadas mais coisas. Você começa a ter um outro nível de pensar. É como se você se transformasse em outra pessoa. Então nós vamos entender isso melhor. Espera aí um bocadinho que eu vou baixar o som. Vamos lá. O que acontece? A reação do nosso corpo quando a gente desperta, tá? Muita gente desperta, mas ela paralisa no despertar, tá? Ela toma consciência do que está acontecendo em volta dela, ela toma consciência do corpo dela, toma consciência das atitudes, entre aspas, erradas, e quer seguir um novo estilo de vida. Só que ela tenta e não consegue mudar, tá? Vou dar um grande exemplo aí da pessoa emagrecer. Tenta, aí ela parece que emagrece, mas não emagreceu. Ela vai lá, pesa, tem menos peso, mas não emagreceu. Por quê? Ela está forçando a barra. Ela não tomou verdadeiramente uma consciência. Então, não adianta meditar, alinhamento de chakra, nada disso. Tomar nível de consciência da consciência. Agora nós vamos entender isso mais detalhadamente através de alguns desenhos lindos que eu sei fazer, né? Mas dá para entender. Vamos lá. Aqui, planeta Terra, tá? Planeta Terra. Aqui está você, tá? Caminhando pela Terra, né? E aqui está seu coraçãozinho, e aqui está a centelha divina, tá? Mas a centelha divina, verdadeiramente, ela está acima de você. Ela é uma centelha enorme, tá? E ela remete para você uma semelhança da centelha, tá? Então, a centelha divina, ela remete para você a semelhança, tá? Então, acho que dá para entender aqui. Então, não é uma centelha aqui, outra lá, outra cá, não. Lembra que na Bíblia fala, e Deus fez o homem à sua semelhança? É isso, a centelha divina. Então, aqui é também relatado como o sopro de Deus nas narinas de Adão.
Então, o que acontece? Ela, quando você nasce, ela está com você, né? Então, o que vai ocorrer? Você, aqui no seu corpo, você tem várias células. Tá? Esses pontinhos aqui são as várias células do seu corpo. Tá? Aí, engajando naquele processo da primeira aula da Kundalini, né? Da primeira, segunda, terceira aula da Kundalini, ela vai falar exatamente sobre isso. Então, quando a Kundalini natural da centelha de Deus é ativada naturalmente, sem você forçar nada, eu vou mudar, eu vou parar de falar, eu vou parar com esse jeito meu de brigar, de fazer e acontecer, ou eu vou começar a falar, fazer acontecer, eu vou parar de comer carne, eu vou ficar vegana. Não funciona desta forma. Então, quando a centelha ela é ativada, o que vai ocorrer? Ela vai emanar, tá? Vai subir pela sua coluna, ela vai emanar várias ondas para o seu cérebro, atingindo a sua glândula pineal, tá? E vai juntar os três principais aberturas que a gente tem. A abertura da cabeça, o do coração e da pelve. Então, ela começa a emanar para o coração, que emana para a pelve. Emana para o coração, que emana para a pelve. Emana para o coração, que emana para a pelve. Então, desses três centros vórtices, né, que é chamado de chakras, ele vai liberando para os sete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para os 7 chakras, tá? Que são os 7 vórtices. Ele é liberado e esses 7 chakras, ele começa a emanar essa liberação de luz para sua célula chamada inata, tá? A inata é a única que não é trocada no nosso corpo. As nossas células do nosso corpo, cada 7 anos, a cada 7 anos da nossa vida, tá ao contrário, né? Cada 7 anos da nossa vida, o que acontece? É trocado todas as nossas células do corpo. Então, a cada 7 anos, a gente vai despertando para o nível de consciência da luz, tá? A gente sai do básico aqui, tá? Do básico. Esse básico aqui, ele é o quê? O primeiro chakra, que representa as necessidades. Então, você raciocina pelas necessidades, né? Que é mais ou menos 10, 20, 30 megahertz, ondas, né? Vibracionais, eletromagnéticas. Então, desses 7 aqui, ele vai distribuindo para todo o corpo. Para todo o corpo. E aí, o que vai acontecendo? O seu corpo vai acordando, ele desperta e você se transforma em um novo ser. É assim que funciona. Aí você começa a viver o despertar. Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 energias fundamentais
que é trabalhado. Quando você se torna um novo ser, tá? Esse novo ser que é parecido com o primeiro ser, é como se fosse uma cópia sua, de uma certa forma porque as células vão, cada 7 anos, você é um novo ser. Você, por exemplo, se você é muito falante, você passa a falar menos. Se você é muito nervosa ou muito nervoso, você passa a ficar mais calmo. Mas não porque você programou, porque as suas células estão despertas, tá? E aí, quando a pessoa ela desperta e vai subindo os 49 degraus do novo estilo de consciência da nova alma, ela vai tendo acesso à inteligência da centelha divina que está no universo, tá? Falando mais ou menos uma analogia que dá para vocês entenderem. Então, você começa, suas células começam a vibrar com a inteligência do universo, da centelha de Deus. Então, você passa, você fala assim, gente, eu gostava de comer isso, hoje eu não ligo. Eu comia isso, não ficava sem comer, hoje eu não ligo. O som me incomoda demais quando você atinge um nível da iluminação que é acima de 150 MHz, os sons que tem no planeta e dentro da sua cabeça não te incomoda mais. Você passa a viver uma paz e uma serenidade, com mais tranquilidade. Isso não quer dizer que você vai viver 24 horas, 365 dias, não. Mas você vai notar que durante 365 dias você vai viver 80% sereno. As suas atitudes vão mudar, né? As suas atitudes já não vão ser mais a velha criatura. Quando Jesus foi para o deserto 40 dias, ele deixou de ser aquele Jesus e ele se transformou um novo ser, Cristo, que estava preparado para passar pelo processo sem ter problemas. E dali para frente, ele não era mais, ele já estava com um corpo incorruptível, tá? Então, depois dos 40 dias, ele transformou todo o corpo humano dual em um corpo tridimensional, múltiplo, tá? Pai, Filho e Espírito Santo, e se tornou um ser só. Quando ele se tornou um ser só, ele, quando foi passado pelo processo da crucificação, que não é bem igual nas histórias, não vou entrar nesse detalhe agora, quem quiser saber depois me pergunta, ele se tornou um ser incorruptível. Então, o processo dele já não era humano, porque se você for estudar a ciência, você vai ver que não bate os relatos que são colocados aí, né? Não estou falando que a Bíblia fala mentira não, tá? Porque a primeira Bíblia, as traduções vão vindo e muitas coisas vão mudando. Uma vírgula, uma palavra faz diferença, tá? Não é questionar a Bíblia, é questionar o seguinte, é entender que quando eu me torno um novo ser, deixo de ser criatura e torno um filho da luz, o meu comportamento já não é mais igual ao que quando eu cheguei na Terra.
e já não vai ser igual da maioria das pessoas. Então, se você se pega aí, eu não consigo mais seguir religião, eu não consigo fazer mais as mesmas coisas, eu não tenho mais apego à família, eu não tenho mais apego a coisas materiais, eu estou de bem comigo, mas eu me sinto perdida. É por isso, porque você se tornou um novo ser, tá? Então você passa a ser totalmente alienígena, porque você duplicou o seu corpo, tá? Isso é uma analogia, não estou falando que é assim, é só para entender. Então as suas células, elas vão comunicando uma com as outras, que vai chegando no sistema nervoso e você passa nem ficar doente, mas por causa da dualidade do planeta, tá? Você pode ter algumas doenças, mas essas doenças não vão comportar da mesma forma que na maioria, tá? Ou você fica menos tempo, acha que o remédio funcionou muito rápido, você passa a não gostar de comer um monte de coisa, você não se interessa mais por estar em restaurante, em lugares ou viajando, tá? Mas não é porque você está iluminada, é porque você vê que aquilo é apego, tem a ver com o ego, não tem aquela ilusão mais. Por exemplo, eu amava pizza, pão de sal. Eu de vez em quando eu como, raramente quando eu viajo, quando eu estou fora assim, no hotel ou na casa de alguém, eu como e não sinto mais aquele prazer. Por quê? Toda a ilusão que tinha sobre aquele alimento que foi criado pelas minhas próprias emoções e também criado pelo resultado da cultura da humanidade, acabou. A mesma coisa da ilusão do Natal, do Réveillon, dos aniversários, da formatura. São ilusões que está estimulando o ego, que faz as nossas células morrerem e adoecer. Quando você desperta, esse processo começa a mudar. E aí você começa a ter uma qualidade de vida, ao invés de você andar na terra, você anda sobre a terra. Faz muita diferença andar na terra e andar sobre a terra. Quando a gente anda sobre a terra, você não vive as emoções tão profundamente quanto a maioria das pessoas. Aí você fala, gente, eu sou diferente. Por isso, porque você começou a despertar, suas células vai mudando, seu corpo vai mudando e você vai sendo refeito, tá? É que nem cobra trocar de pele, você começa a trocar de pele, tá? É muito lindo, são várias fases. E o seu nível de consciência, da sua inteligência, você começa a acessar uma outra inteligência que você não conhece, nunca viu falar, nunca sentiu. Não é de alienígena, é da inteligência universal. E aí, essa inteligência universal está ligada, eu estou usando a palavra Deus porque é a que as pessoas mais conhecem, mas é a divindade, é uma energia maior, mais forte, que está além do universo, tá? Então, aí o que ocorre? Você começa a vivenciar algo extraordinário em cada coisa, em cada luar, em cada sol. Você fica meio romantizada, meio poética e começa a sentir uma alegria, não felicidade. Felicidade é aquilo que a gente conquista, alegria é o que a gente sente e fica dentro da gente. Você começa a ter uma alegria de vida e você, quando se pega diante de algum problema, alguma dificuldade, ou sua, dos outros, você tem uma visão como que aquilo vai terminar, se vale a pena seguir aquele caminho, você não tem dúvida. Você só passa a ter dúvida quando você volta para o dual, tá? Como é que eu sei que eu estou no dual?
O que é o dual? Está na sombra. Quando eu estou na luz, eu não tenho dúvida, eu tenho uma alegria, não fico doente. Ficou doente, começou a ter alguns pensamentos, ficar irado, você está na sombra, não nas trevas. Sombra é a sombra da escuridão. E aí você começa a ter essas emoções coletivas. E aí, nas emoções coletivas, você começa a buscar recursos para equilibrar seu corpo, sendo que é simplesmente ter um nível de consciência. Quando você tem nível de consciência, você não quer comer muito, qualquer coisa te satisfaz. Então, você não tem aquela fome. Vocês podem ver que riqueza, pessoas milionárias, riqueza tem a ver com leveza de comida também. As pessoas que têm mais dinheiro, são ricas mesmo, né? Elas, quando você sai com elas comem muito pouco e com muita delicadeza. Eles degustam o que comem, eles degustam o lugar, o momento de estar com você, fica feliz com você, são pessoas educadíssimas. E você não vê o ego tão estimulado. O jeito de vestir é muito clean, né? Muito assim, muito suave, as cores, as roupas, os sapatos, nada que chame muita atenção. É muito de classe. Por quê? A luz, ela tem a ver com esse aspecto. A mudança tem a ver com as roupas, o que você come, o que você fala, o que você faz, tá? Quando você está consciente, você sente assim preenchida, você não sente vazio, você tem vontade de viver, você tem planos para ajudar a humanidade sem usar essas interferências de fora. Ajudar a humanidade assim, se eu ficar bem, a humanidade também vai ficar. Por quê? Se eu cuido da minha saúde, do que eu penso, do que eu falo, do que eu alimento com os olhos, com o ouvir, faz toda a diferença, tá? Então assim, começa a observar você, que você vai começar a tomar pequenos níveis de consciência e você vai notar que você vai mudando seu comportamento sem você planejar, sem você forçar, sem meditar, sem nada, simplesmente vivendo da fonte da luz da centelha divina. Chegou no rumo da consciência, você passa a estar consciente. E você passa a estar, não seria bem a palavra prazer, mas você sentiria algo que não tem palavras, das sensações sensoriais que você sente. Não tem nada a ver com o que você já ouviu, ou você já viu, ou já falou, ou já sentiu, ou visualizou. É algo tão pacificador, é tão zen, sabe? Por isso que as pessoas têm essa visão de que os sábios, os iluminados, tem que estar com aqueles vestidão, sentado, com posição de lótus, ou fazendo meditação. Não, é porque essa é a impressão que dá, mas não precisa. Você pode estar deitado, você pode, igual eu estou aqui, eu estou numa sensação maravilhosa, uma sensação muito boa, sabe? Essa aula, uma aula tão simples, mas com muita profundidade, porque é vibracional, não é o que é falado, o que é escrito, o que é mostrado. O nível de consciência é como telepatia, sai de mim, vai para você, você vai para o outro e vai sendo distribuído. E aí vai despertando, e as pessoas vão despertando, muito se perde no meio do caminho, porque aí tem as interferências das energias planetárias. E aí você vai tendo essa alegria de viver,
não se cobra tanto, não cobra das pessoas, tem paciência com você mesmo, tem paciência com os outros. Você fala assim, eu sou um ser diferente daquele que chegou no planeta. E aí você vai se sentir alienígena mesmo, que de uma certa forma não deixa de ser, não é da Terra. Mas você é um humanoide, né? Que é transformado do nível de consciência para um ser incorruptível, tá? Mas por causa da dualidade, da decadência, a gente acaba morrendo o corpo físico, mas com a nova consciência da nova alma, e aí todo o processo kármico, reencarnação, muda totalmente a história. Na próxima aula eu vou estar falando sobre esse processo aí, reencarnação kármica, tá? É totalmente diferente quando a nova alma se instala, tá? Então, assim, está no nível de consciência. Eu espero que deu para esclarecer mais um pouquinho sobre o assunto. Espero que deu para ajudar vocês em alguma coisa. Que ajuda nesse processo de manter desperto, tá? E tentar viver a vida mais simples possível, a alimentação mais simples possível, entendeu? Não ficar sofisticando a alimentação, buscar comer o mais possível natural, comer a fruta como ela verduras, tá? Aqueles que querem mudar o sangue, não comer carne animal. Depois eu vou estar explicando qual a filosofia por trás de não comer carne dos animais, não somente para proteger os animais, que a gente não tem como proteger, né? Mas qual que é a diferença de não estar comendo carne, qual a profundidade disso? Para quem quer, tá? É uma opção de vida, é uma escolha, é uma filosofia de vida, não tem nada a ver com religião, é simplesmente a mudança que vai haver no seu organismo, que faz toda a diferença, tá? O nosso sangue kármico e o nosso sangue da nova consciência faz muita diferença, tá? Vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Se eu perguntar para você assim, o médico que vai te operar o seu filho ou sua mãe, ele pode tomar uma gota de qualquer bebida? Você vai responder imediatamente não, porque muda o nível de consciência. Ele não fica embriagado, mas ele muda o nível de consciência. Uma gota, é provado cientificamente. O piloto de avião pode tomar uma gota de qualquer bebida? Não, porque muda o nível de consciência, tá? Aí eu vou estar explicando sobre isso aí nas próximas aulas, tá? Um beijo, boa noite e muita luz para vocês, para a nova consciência, um novo estilo de vida que vocês estão buscando, almejando. Tenho certeza, se vocês deixarem a nova consciência, a luz tomar conta de vocês, vocês vão chegar num nível de consciência que aonde vocês for, as pessoas vão sentir diferença. E não tem esse negócio de ninguém te sugando, que lugar de energia baixa, nada disso. Você é um novo ser. E um novo ser não participa dessas coisas. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Bye, bye. Né? E vamos lá. E vamos marcar os horários para a gente estar debatendo sobre essa aula.